Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br. Há muito tempo também nas redes sociais. Você está em mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Pauta de hoje, claro, Grande Prêmio da China 2026, round 2 da temporada. Vitória para George Russell na sprint. Kimi Antonelli é o novo vencedor da Fórmula 1. Ele que aos 19 anos de idade se torna o mais novo vencedor, o vencedor 116 da história da Fórmula 1. E para a gente poder falar sobre os principais assuntos, as nossas análises a respeito do Grande Prêmio da China, tem aqui a companhia do meu querido amigão Márcio Madeira, região serrana do Rio, Nova Friburgo. Hoje, por problemas técnicos, a gente não vai ter o nosso grande amigão da capital do Ceará, João Carlos Viana, que certamente vai voltar para os próximos programas. Hoje, só o meu ping-pong com o Márcio. Meu nome é Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. Sem mais delongas, Grande Prêmio da China. Queria começar, antes mesmo de falar da China, falar sobre a questão dos cancelamentos. Afinal de contas, a gente está tendo uma crise muito grande geopolítica que envolve o Oriente Médio, os bombardeios de Estados Unidos e Israel ao Irã, e afetando todos os demais países ali do Golfo, incluindo países dos Emirados Árabes, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, enfim, todo mundo que está em volta ali daquele conflito, e fazendo com que o inevitável acontecesse, a FIA confirmando que os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita estão cancelados para esse mês de abril. É um conflito, é uma tensão, é um problema que está acontecendo sem uma previsão de fim para isso. E, claro, diante dos problemas que vem acontecendo, nada mais natural que esses GPs fossem cancelados, ou seja, a gente não vai ter Fórmula 1 em abril, tá? Porque se a gente pegar aqui o calendário, vou até abrir o calendário aqui, antes de passar a bola para o Márcio, a gente vai ter as provas que são a gente já vai direto para as provas de Suzuka, né, que é dia 29 de março, seria a próxima, e depois só em 3 de maio a prova em Miami, ou seja, cancelando aí os GPs de Bahrein e Arábia Saudita, que estavam previstos os dois para o mês de abril. E como a gente está num calendário de 24 corridas, fica muito difícil fazer um realocamento, não, o ato de realocar fica muito difícil de ser executado. Então, por enquanto, não há nenhuma previsão. A única coisa que é absolutamente certa é de não termos os GPs em abril e também a certeza de que fica muito, muito difícil realocar esses dois GPs durante a temporada, achar brechas na temporada, mesmo que você tenha ali de julho a agosto, você tem ali tem um GP da Hungria, que é 26 de julho, depois só em 23 de agosto o Grande Prêmio da Holanda. Esse período é de férias trabalhistas dos mecânicos da Fórmula 1, então não são feitas corridas nesse período, a não ser que se chegue a um acordo, sei lá que acordo que se pode chegar, se existe um acordo a ser feito, mas o que a gente tem por enquanto é a certeza de que não haverá GP, não haverá Fórmula 1 no mês de abril. A gente ainda tem o GP de Suzuka, mas depois só em maio com o retorno da Fórmula 1 em Miami, as duas provas ali do Oriente Médio inevitavelmente canceladas, assim como aconteceu com a MotoGP, que vai ter o GP do Qatar adiado. Esse já foi confirmado que vai ser feito um adiamento, depois uma recolocação desse GP ainda durante a temporada. Temporada da MotoGP que chega ao Brasil. Nesse próximo fim de semana teremos a MotoGP, a volta da MotoGP, categoria que veio aqui, não ainda com esse nome, mas veio para o Brasil em 1987, em Goiânia, também teve passagens por Interlagos apenas uma vez em 92 e depois várias vezes no Rio de Janeiro até 2004, ou seja,
há bastante tempo que o Brasil não via a categoria rainha das 2 rodas. A gente vai poder acompanhar neste fim de semana no Autódromo de Goiânia, vai receber uma volta ao passado, afinal de contas, primeira vez que a MotoGP veio para cá, título e vitória de Wayne Gardner, Austrália, sendo campeã da MotoGP, bons tempos das 500 cilindradas. Márcio Madeira, meu amigão, vou até começar aqui com essa pequena lembrança aqui, uma nostalgia das Unridables. Tempo muito bom, tempo de ouro, hein? Boa noite, amigão. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigos de casa. Obrigado a todos aí que nos apoiam, que estão sempre presentes aqui, comentando, curtindo, ajudando a divulgar. Mexe com lembranças afetivas aí, né? Eu lembro muito bem dessa prova de 87, vendo em casa pela televisão, mas lembro muito bem do título do Garner, né? 88, 89. Goiânia realmente é uma das poucas pistas no Brasil, né? Jacarepaguá era outra delas, que podiam efetivamente receber, né, corridas de moto velocidade, com os padrões, atendendo aos padrões, né, e tem muita tradição. Começou lá, é um lugar que todo mundo sempre gostou muito de ir, então é a grande notícia, né, que a gente teve no esporte motor brasileiro nos últimos tempos, foi o retorno da MotoGP, do Campeonato Mundial, ao Brasil e em Goiânia. É claro que eu gostava muito de Jacarepaguá, cheguei lá no GP de 96, a Vitória de Durham estava lá nas arquibancadas. Gostava demais de Jacarepaguá, claro, mas Goiânia também me deixa muito feliz que tenha voltado e que seja para ficar, que seja algo que a gente possa ter uma consistência daqui para frente, firmar no calendário. Se tratando de Brasil, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás em relação a isso, mas que possa se firmar e que também não fica essa situação de tudo ter subido tanto de preço, né, que tornou um bocado caro até para os padrões internacionais, assim, em termos de hospedagem, toda a logística ficou cara demais, né? Então logo anunciou o GP, já começou tudo que você queria fazer para estar lá, começou a ficar, o preço começou a multiplicar. Olha que imagem linda esse 89. Ed Lawson, que estava trazendo o número 1, ele tinha sido campeão em 88 pela Yamaha, ele já era tricampeão do mundo sempre pela Yamaha, e todo mundo achava que era só um piloto Yamaha. Ele assumiu a Honda em 89, levando o número 1. Atrás dele está o Wayne Rainey, meu grande ídolo. O Rainey liderou boa parte desse campeonato e o Lawson passou no finalzinho para ser tetracampeão. Na única temporada que ele fez de Honda, ele foi campeão. E atrás dele está o louco Kevin Schwantz, que na verdade o Lawson venceu 3 provas esse ano, o Rainey venceu 3, o Schwantz venceu 6. E o Schwantz terminou em quarto, que era o winner wall, né? Quer dizer, o batia, né? No caso dele não muro, mas o batia no Brasil em 89. Schwantz ganhou no Brasil aqui, ganhou no Goiânia em 89. Essa Suzuki, e assim, três marcas, né? Honda, Yamaha e Suzuki, né? Então, período riquíssimo. O terceiro no campeonato foi o Christian Sarron, que não está aí com a Gloazes, né? Azul, que era Yamaha também. Ele não está aí, ele não venceu corrida, mas pela regularidade foi terceiro, no oposto do Schwantz, que vencia ou caía, né? Com essa Suzuki, que era muito forte, 89. Estilos, e até visualmente, estilos bem diferentes, notadamente o Schwantz, né? Uma abordagem sempre muito diferente, assim, na moto para fazer a curva, né? Então, um período riquíssimo, uma foto linda, mexe muito comigo. Eu era um garoto aí de 10 para 11 anos, lendo sempre as Motoshow, acompanhando pela Motoshow do nosso querido Roberto Agreste. Então, grande abraço, Roberto Agreste. Mexe comigo. Esse cara. Enfim, logo os amigos vão saber. Logo os amigos vão saber o que você está aprontando aí, enfim. Logo vão saber. É isso, é imperdível para quem curte moto velocidade, é imperdível ver Goiânia. E o legal é que, para quem já está acostumado com a TV por assinatura, vai passar pela ESPN e na TV aberta pela Bandeirantes com a narração do Theo José. Isso também é um negócio bacana, porque isso ajuda a popularizar a categoria e a popularizar o próprio Grande Prêmio no Brasil, que não voltou só para 2026, é uma assinatura aí multi-anos que a gente espera que seja mantida e que a MotoGP possa nos visitar a cada ano com corridas que estão sendo muito interessantes. A gente vai ver o duelo aí da Aprilia, o Bezek contra Marques e Pedro Acosta chegando muito bem com a KTM também. Né? Tem sido
começo de temporada muito interessante esse da MotoGP. A gente abordou isso brevemente no nosso programa que a gente chamamos o Arlindo Silva, Lucas Carioli, também figurinhas carimbadíssimas aqui do nosso canal, para a gente analisar as estreias de Indy, que não foi tão bem assim, e a MotoGP, que realmente promete bastante, e a gente não vai ter na pista o Diogo Moreira, que também é uma atração a mais para a gente poder também acompanhar, ou seja, um programa bem bacana. Claro que para a semana que vem a gente vai falar bastante sobre a corrida aqui no Brasil. E pode ser, Lucas, uma das últimas oportunidades que o público brasileiro vai ter de ver Marc Marques em competição. Exatamente. Né? Eu lembro que em 2023 eu levei meu filho para o Maracanã para ele poder ver o Messi jogar, enfim, ele tinha 8 aninhos, mas era uma chance de ver o Messi jogar, né, poder dizer lá para os netos um dia que viu o Messi jogar, e é a mesma coisa. O Marc Marques, ele é um gênio do esporte, né? Ele é um piloto primeira prateleira de qualquer categoria, 2, 4 rodas. É um gênio do esporte, um piloto muito diferenciado, muito mesmo, né? E é uma oportunidade que tem ainda de ver ele correndo, né, cara? Então, vale muito a pena por isso, quem puder estar lá presencialmente, claro, né? E ele até deu uma declaração forte essa semana, né, falando que se desse um contrato para ele se aposentar sem mais nenhuma lesão, ele assinava esse contrato e abria mão de ser campeão. Então é um Marques diferente, né, porque ele só conhecia a vitória, né, ele caía e não se machucava, caía muito em treinos e não se machucava, e só conhecia o lado triunfante, né, e ele desde 2020 ele amadureceu muito sobre vários aspectos, né, conheceu o outro lado do esporte, e se agigantou também de superar, correr lesionado, correr machucado, correr com handicap, né, físico, e tem realmente feito um fim de carreira assim, grandioso nesse aspecto de superação, mas é um piloto diferente hoje em dia, um piloto que está muito mais consciente dos riscos, coisa que ele se acostumou muito a cair e não se machucar, né, ele caía muito e não se machucava, e depois que ele passou por isso e está com essa lesão do fim do ano passado também, ele está muito diferente. Então, quando a gente vê um desses gênios assim, fim de carreira, né, e ele tem até idade para ficar mais tempo, mas você vê que ele não acredita. Pelas declarações mais recentes dele, eu acredito que ele quer ter saúde quando sair da carreira para poder curtir tudo que ele já venceu. Talvez o fato de estar a um título de ultrapassar o Rossi ainda seja alguma coisa, um estímulo, né, de poder superar o Rossi, mas eu sinto que está perto, né, o fim dessa carreira, e isso torna grandioso, né, torna grandiosa a chance de você poder ver um piloto de exceção como ele ao vivo, né? Exatamente. Ou seja, é realmente um fim de semana imperdível para quem é fã do esporte a motor em si, e poder ter um evento internacional desse calibre, dessa magnitude aqui no Brasil, retornando. Desde 2004 a gente não tinha isso, então realmente é uma oportunidade que a gente não pode perder. Fica a dica realmente para quem vê na TV aberta, TV fechada, enfim, não percam a MotoGP aqui no Brasil, é um evento muito importante para o esporte a motor aqui no Brasil. A gente não tem mais Indy há muito tempo, a gente tem a Fórmula 1 que às vezes é muito restrita, porque a gente sabe o preço dos ingressos e a gente sabe da falta de conforto, muitas vezes, que é assistir um GP Brasil de Fórmula 1. O próprio assédio, né, a coisa é sempre muito grande. A gente tem eventos como a WEC, aqui às 6 horas de Interlagos, às 6 horas de São Paulo, que é um GP que é incrivelmente interessante, porque trata do mundo da endurance, que o Brasil vai se aculturando aos poucos, né? Falta ao Brasil uma vitória nas 24 horas de Le Mans, chegamos perto muitas vezes, mas é um movimento em que a própria endurance vem crescendo aqui no Brasil. A gente espera também ter muitas mais edições das 6 horas de São Paulo, o Mundial de Endurance por aqui. Bom, já fizemos o nosso giro de categorias, vamos falar de Grande Prêmio da China. Afinal de contas, a gente teve um novo vencedor, André Chimentonelli finalmente
entra para o rol dos vencedores da Fórmula 1, porque a gente sabia que com esse carro da Mercedes isso cedo ou tarde aconteceria. Houve aí um alinhamento astral para que isso acontecesse nesse fim de semana. Ele que foi bastante errático na sprint, foi o fim de semana de sprint race também, vitória para o Russell. Ele que teve uma condição um pouco errática na sprint, foi realmente muito bem na corrida, conseguiu dosar o ritmo, não deu chances para o George Russell, que teve problemas no qualifying, para que ele se impusesse como se impôs na Austrália, que foi a abertura da temporada. E o Kimi Antonelli se mostra uma aposta que deu certo, afinal de contas, era um movimento arriscado do Toto Wolff, o diretor da Mercedes, um piloto que ele viu crescer literalmente desde criança, por ter uma amizade com o pai do Kimi Antonelli, e todo mundo dizia, olha, coloca ele numa equipe menor para ele ganhar milhagem, e ele foi direto para o Mercedes, e no movimento que, por exemplo, barraria o Carlos Sainz de ter essa vaga, e agora parece ser uma aposta que se paga. Vamos falar de Antonelli, Márcio. Ele é um daqueles pilotos que entra pela porta da frente, já entra numa equipe grande, né? Aconteceu com o Mark Marques isso, de entrar na equipe principal da Honda, a gente estava falando dele ser campeão logo no primeiro ano. Aconteceu com o Hamilton, né? De já entrar na McLaren. No primeiro ano também ter brigado por título, essencialmente perdendo as duas últimas etapas, né? O Antonelli, ele ainda oscila ainda, né? Oscilou bastante no ano passado, mas assim, o potencial também está ali. E digo mais, Lucas, assim, a gente falou no vídeo da Austrália que a vitória dele estava próxima de acontecer, quer dizer, estava no lugar certo para isso, e com esse regulamento novo, que tem muita oscilação ainda, os carros têm muitos problemas, não passam de uma solidez de que vai estar sempre bem ali, estava evidente que a vitória dele estava amadurecendo. E eu me atrevo a dizer que ele provavelmente é a melhor aposta da Itália desde Ascari. Ele está nesse momento. Ele provavelmente é o piloto italiano com maior chance. Tá, o Alboreto em 85 teve bastante chance, mas você olhava e você via que o Prost e a McLaren eram mais robustos, mais sólidos ali para a briga. Não é que o Alboreto tenha tido pouco desempenho, ele andou bem até no Nürburgring ali, mas eu diria para você que, considerando a perspectiva do Antonelli de permanecer na Mercedes por um bom tempo, tendo o Russell ao lado, que é um piloto que oscila pouco, mas também tem um teto, né? Geralmente ele tem um teto de desempenho. Ele me lembra muito a De Angelis, como já falei, ele costuma entregar desempenho, né, numa plataforma sólida, mas não é essencialmente um piloto inspirador, vamos dizer assim, né? Então o Antonelli me parece ser um piloto italiano em melhores condições de fazer o Fisichella, né? E ele nem era nascido quando o Fisichella venceu a última. Eu ia entrar nesse assunto porque a última vitória havia sido Malásia 2006, justamente com o Giancarlo Fisichella, e esse post está nas redes sociais do Giancarlo Fisichella. Ele está celebrando essa quebra de jejum de italianos vencendo na Fórmula 1. Porque uma coisa é a Ferrari, outra coisa são os pilotos italianos na Fórmula 1. E a gente teve vários italianos, teve muitos momentos da Fórmula 1 que você tinha ali toda uma legião italiana de pilotos, mas que, claro, eram todos ofuscados pela própria Ferrari. Você tem uma situação que é absolutamente particular do universo italiano, que é você ter pilotos italianos e ter a Ferrari. E tá aí o Fisichella, ele realmente celebrando essa quebra de jejum, 7.312 dias sem o italiano vencendo na Fórmula 1, Itália, que sim, o último título foi o bicampeonato de Alberto Ascari, 52-53, desde então a Itália jamais teve um título mundial de pilotos, e você tem aí, portanto, um italiano que volta a fazer com que pilotos italianos tenham a possibilidade de vitória, algo que não acontecia desde a época do Fisichella na Renault, que era absolutamente dominada pelo Fernando Alonso, e situações que a gente teve no passado, como o próprio Alboreto, o Ricardo Patrese vencendo corrida, sendo vice em 92, apesar de
ser uma campanha bem inferior ao que foi o título do Nigel Mansell, não deixa de ser um vice-campeonato, e outros pilotos, o próprio Hélio de Angelis, que você acabou de citar também, e uma legião de pilotos de meio para fundo de grid também tentando lugar ao sol, o próprio Stefano Modena, que a gente entrevistou aqui, que deu aliás, quando a gente pega a carreira do Stefano Modena, né, foi uma entrevista muito legal, entrevista que a gente provavelmente mais curtiu aqui em fazer no GP Total, porque foi uma coisa inusitada, e a questão é isso, não estou desvalorizando as demais entrevistas, mas foi pelo inusitado, porque Stefano Modena, a gente não sabia o quanto ele ia falar para a gente da carreira, e no fim das contas foi uma entrevista muito longa, muito completa, entrevista que nem a mídia inglesa nem a mídia italiana fez com ele. E o Modena, coitado, ele deu muito azar, porque ele pegou uma Brabham muito legal em 89, que não funciona em 90, pois para 91 ele foi para uma Tyrrell que vinha bem de 90, foi com o Alesi explodindo como piloto, como top driver da Fórmula 1, foi com o motor Honda V10 e a coisa não saiu como esperado. Aí ele vai para a Jordan 92, vindo de uma Jordan 91 que era maravilhosa, não só esteticamente, mas como um carro muito competitivo também. E a Jordan 92 era um completo desastre, aquela com Yamaha V12, pouca potência, a aerodinâmica não dava conta também, uma Jordan que acabou prejudicando as carreiras do próprio Modena e do Maurício Gugelmin, que era o companheiro do Modena àquela altura. E tudo isso, claro, o Modena conta em muitos detalhes na entrevista. Para quem não viu ainda, tem que ver, porque é uma entrevista que trata muito dessa época do fim dos anos 80 e começo dos anos 90 na Fórmula 1, sob uma perspectiva que até então é inédita, porque o Modena nunca contou tanta coisa em um momento só como foi essa entrevista para a gente. Mas está aí, são pilotos italianos que batem saudade, tantos outros, saudoso André de Césares, Piercarlo Ghinzani, Piero de Martini, tantos outros que... Houve bons pilotos, né? Houve bons pilotos. O Patrese foi campeão mundial de kart, como o Modena também foi. O Tarquini, eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com ele, principalmente na época da TCC. O Antônio Liuzzi foi campeão mundial de kart. Foi. E o Tarquini, muito bom piloto também nas categorias de base, no turismo. O Nannini estava muito bem, até sofreu um acidente em 90. O Capelli andou tantas vezes muito bem com a Leighton House. Então, a gente começa a falar, vai ficando sempre acaba sendo injusto não falar todos, mas houve pilotos muito bons. Era um cara muito talentoso também. Caff é muito bom, é verdade. Andava muito em cima de rua. Houve pilotos muito bons, né? Não sei se houve, talvez, material de múltiplos títulos, mas houve uma geração muito boa de pilotos que, com certeza, com a oportunidade certa, tudo se alinhando, poderiam ter tido carreiras de bastante sucesso, né? Agora o Antonelli me parece ser o pacote que a Itália vem esperando há muito tempo, pelo potencial dele, claro, mas sobretudo pelo posicionamento que ele está. Ele está numa Mercedes em que ele olha para o lado do George Russell e ele tem todo o futuro pela frente. De certa forma, o Bortoleto está em situação similar. A Audi não está performando claramente como a Mercedes, mas a Audi tem potencial para chegar lá, né? Tem estrutura para isso, e o Bortoleto, se conseguir se manter e manter a visão que a equipe tem dele, né, ele tem condição de ficar ali durante bastante tempo um projeto de médio e longo prazo. E nesse projeto de médio e longo prazo ele pode perfeitamente ter condições de vencer corridas e até de brigar por títulos mundiais, por estar sendo um piloto que é uma montadora, quando o Porsche da Audi está apostando no futuro. A Mercedes sempre foi muito forte, né, no universo dos Grand Prix, desde lá dos anos 30, né, sempre foi muito forte, anos 30, anos 50, depois volta na década passada e de novo domina o esporte, sempre foi muito forte. Então, naturalmente, você estrear na Mercedes, ela teve esse período, ele chegou num momento bom, né, porque se o Hamilton tivesse ficado um pouco mais, ele estaria agora, né, colhendo isso. A Mercedes, ela sempre vai estar na briga, ela pode ter problemas como teve no regulamento passado, né, mas a estrutura dela é muito forte, e sempre que você chacoalhar, embaralhar as cartas, ela tem condição de estar ali forte, né, então é sempre um lugar bom de se estar se você tiver paciência para ficar bastante tempo, né. Tem equipes que você
você sabe que se você ficar ali bastante tempo, uma hora a coisa vai acontecer. A Mercedes é uma delas. A gente torce para que seja o caso da Audi também. A Ferrari sempre está brigando, mas poucas vezes está nessa condição de topo, né? Quando teve, foi capitaneada por muita gente de fora da Itália, né? Essa hegemonia enorme com o Schumacher. Mas, enfim, a Mercedes é um lugar bom de se estar. E o Bortoleto, teoricamente, também está numa condição assim. Espero que ele se dê conta disso. Ele precisa de tempo ali. Precisa de tempo para esse projeto crescer, amadurecer. Mas aí ele está bem posicionado, né? Sem dúvida nenhuma. E, claro, né, quando a gente tem um vencedor novo de Fórmula 1, pipocam aquelas listas dos vencedores da categoria. Ele, Antonelli, é o número 116. E o que eu achei curioso, e estou trazendo informação aqui, até para a gente poder debater um pouco, porque os 3 novos vencedores anteriores ao Antonelli foram o Piastri, o Norris e o Russell. Olha só que curioso, né? A gente viveu recentemente a hegemonia Verstappen e a gente tem esses 4 que acabei de citar, né? O Antonelli, Piastri, Norris e Russell, duplas de McLaren e dupla Mercedes, são os vencedores mais novos de Grand Prix. Ou seja, a gente vive aí um momento em que novos vencedores começam também a colecionar vitórias. A gente tende a ver uma Mercedes dominando por enquanto, mas um regulamento que pode ser revisto, e a gente vai falar bastante a respeito desse regulamento também, porque a gente já falou bastante na Austrália, mas a gente tem que estender um pouquinho essa discussão, porque, afinal de contas, coisas esquisitas aconteceram no fim de semana da China, e parece que vão continuar acontecendo até que algumas coisas sejam mudadas de regulamento. A própria taxa de compressão que a Mercedes usa, que dá uma cavalaria extra no motor interno a combustão, a gente sabe que só vai até agosto. Essa explicação técnica a gente até já passou, né? Quando mede a frio, a compressão é 16, quando o motor esquenta, fecha uma câmara de expansão ali, deixa o motor a 18, ganha uma pequena cavalaria ali e faz com que a Mercedes realmente seja o carro a ser batido. Por enquanto, assim, parece inclusive estar sobrando. Afinal de contas, quando a gente pega a sprint, na sprint o Kimi Antonelli não larga bem, ele hesita. Aí a gente vai falar sobre largada também, porque é uma das questões estranhas a se resolver na Fórmula 1. Tá? Ele sobe de posições muito rápido. Não fosse a punição que ele tomou por causa de um toque com o radiar, fez uma frenagem ali. Ele perdeu alguma peça ali também, assim, aerodinâmica, né? O carro não devia estar rendendo tanto quanto renderia em seu estado normal. E ainda assim vem. Isso que você, não quero te interromper, mas isso eu também tenho a impressão de que a Mercedes está segurando. Tá sobrando, não está baixando todas as cartas, não está usando tudo que tem, está guardando para classificação e para alguns momentos chave. E por isso que eu disse que ele está numa situação muito boa, porque a Mercedes aparentemente tem uma margem maior do que a gente está vendo. Claro que quando em disputa, essa Fórmula 1 é muito louca, né? Então, quando você está em disputa com a Ferrari ali, a Ferrari um pouco mais rápida em curva, a Mercedes superior em reta, você passa a usar a bateria de maneira diferente do que usaria andando sozinho, e nesse momento existe uma disputa. Né? Você consegue ver disputa por posição durante algum tempo entre Ferrari e Mercedes. Ou na sprint vimos até McLaren também um pouquinho. Mas uma vez que tem pista livre, a Mercedes vai embora, né? E parece que eles têm uma margenzinha que precisando acessa. E aí, não quero. A gente viu a pole mais jovem da história, né? O piloto mais jovem a conquistar uma pole position, que foi justamente o Antonelli, com 19 anos, batendo aí o Vettel, né? Que tinha 21. E a gente é até curioso ver como o Verstappen venceu com 17 anos, mas só foi fazer pole com 21, né? Quanto tempo ele demorou para conseguir fazer uma pole? 19. Mas o Verstappen tinha 21, né? Então, O Antonelli 19 quando ganhou. 19 quando ganhou. Tinha 19 quando ganhou? Ele estreou com 17, deu com 19. É verdade. Continua sendo o vencedor mais novo, Espanha, o Grande Prêmio de Espanha que ele venceu. Acho que ele tinha 18, Lucas, quando venceu. 19 e pouquinho. Eu cheguei a ler durante a semana esse dado, que por uma questão de mês o Antonelli continua sendo o segundo mais jovem a vencer. O
segundo com menos de 20 anos, né? Segundo Mas piloto uma conseguiu coisa que vencer. eu queria discutir é o seguinte: a gente viu na sprint, o Antonelli hesitou e foi recuperando de maneira até muito rápida. Já o George Russell não se recuperou do revés do qualifying, que ele teve problema, não disputou a pole, né? E não teve a mesma desenvoltura do Antonelli para fazer uma corrida de recuperação vindo de uma posição prejudicada para a largada. E aí vem a pergunta: será que a gente teve um fim de semana de George Russell sendo uma espécie de Lando Norris? A gente viu voltando ao meme dando moles, será que a gente viu um George Russell que hesitou, perdeu a oportunidade de se impor, fala assim: não, Antonelli, faz a pole, mas a vitória é minha, como foi a vitória na sprint, como foi a vitória no Grande Prêmio da Austrália? Será que a gente viu um Russell, na tua opinião, um Russell meio vacilante? Eu olhei por esse prisma. Assim, vamos ver. Quer dizer, primeiro, eu quero dizer que o Antonelli acabou fazendo essa pole, mas, de certa forma, por falta de quórum também, porque ele não tinha quem o enfrentasse, né? Se acontece algum problema com o Russell, automaticamente a pole passa a ser uma obrigação para o Antonelli. E vice-versa, se o Antonelli tem algum problema, a pole para o Russell vira uma obrigação, exceto quando os dois tiverem problema, naturalmente. Então, não estou querendo desvalorizar essa situação, mas foi uma pole por falta de quórum. A gente não tem como saber exatamente todos os detalhes, mas aparentemente sim. E o que acontece, Lucas, é que a gente está vivendo um momento muito esquisito ainda da Fórmula 1, né? Esse regulamento ainda tem muita estranheza. E uma coisa que acaba acontecendo é que tem muito abandono e acaba tendo muito safety car virtual ou safety car físico. E os critérios para um ou outro nunca foram bem esclarecidos. Muitas vezes. Turvos, né? E aí o que acontece? Que a gente tem visto com frequência esse ano. Muitas vezes uma equipe chamar os dois carros ao mesmo tempo para o pit stop. Porque tem um safety car, você chama, você muda a estratégia, e aí chama logo os dois carros, porque senão perde muito tempo se permanecer na pista e fizer uma troca depois com bandeira verde. E aí você acaba ampliando a vantagem de quem está à frente. Então, se um piloto ocupa naquele momento a posição de segundo piloto da equipe, ele muitas vezes no pit stop vai perder mais posições, porque ele acaba tendo que fazer um pit stop mais lento, porque o outro já está parando ali. Então, quando ele volta à pista, ele já parou em segundo, voltou em quarto, voltou em quinto, e aí se envolve fica no bolo da confusão. A história da corrida ela é muito assim: se você permanece no plano A, né, você faz a classificação perfeitinha, uma boa largada, você fica à frente da bagunça, e aí tudo sofre a favor. Agora, se você perde alguns décimos ali na classificação, ou faz uma largada ruim, você já fica muito mais sujeito a um toque, a uma punição, ou no período de safety car, tem que esperar o companheiro fazer a troca para depois fazer a sua. Tudo começa a ficar mais difícil, né? Tudo vai ficando. A gente via muito isso, as corridas de Rubinho e de Schumacher na época da Ferrari, como a sorte de um e de outro era diferente, né? Ao longo da corrida vai se acumulando prejuízo, né, para quem está atrás. Então, eu sinto que existe uma dificuldade nesse momento de reverter quando um piloto está atrás do companheiro de equipe, de reverter, porque muitas vezes a gente está vendo sempre isso: o pit stop não está sendo quando foi planejado, ele está sendo feito na base do safety car. E aí, muitas vezes, você acaba sendo punido por isso e vai acumulando atraso ao longo da corrida, né? Vai acumulando, porque você voltou 2 posições atrás, você vai se envolver numa briga enquanto o outro está com pista livre. E aí fica difícil você reverter. Eu não gosto, eu realmente não gosto do que está acontecendo. Só minha voz é do Verstappen, de que não está bacana, não está legal. Essa prova foi mais normal do que na Austrália foi. A gente não viu os pilotos alternando tantas vezes, 30, 40, 50 km de diferença entre eles, não vimos isso. Mas comemorar isso é pressuposto, isso é o básico, né? Eu me alinho com o Max de que
E vai ser curioso, tá, Lucas? A gente vê, porque o Rajar tá super empolgado. Ele subiu para Red Bull, tem um campeão, que é um dos melhores pilotos da história do lado dele. Ele só tem a Vamos ganhar. falar um pouco sobre. Então, vamos falar um pouco filosoficamente, tá? Porque aqui eu vou pegar a fala do Verstappen, tá? Circulou nas redes sociais, é terrível. Se alguém gosta disso, então realmente não entende o que é correr, né? Não é divertido. Estou fazendo aí uma tradução, né? É jogar Mario Kart. Isso não é correr, né? Você faz ali o boost, depois você fica sem bateria, depois na próxima reta você passa de novo com o boost, e para mim isso é uma piada. Tá? Aí a gente tem, né, e aí a filosofia, o que é a questão? Caras como Lewis Hamilton estão dizendo que é divertido e etc e tal, mas existem duas coisas completamente diferentes. Uma é você curtir, você ter um bom desempenho, você ganhar, você estar bem, você poder performar. A outra é o prazer da pilotagem em si. O Max Verstappen, goste-se dele ou não, eu sou um admirador da pilotagem dele, ele é fundamentalmente um racer. Ele é um cara obcecado pela corrida, pela competição. Então, quando você tem uma situação em que sim, você tem uma mariocartização da Fórmula 1, e esse termo aparentemente vai permear nossas análises aqui do canal, né? Você tem uma situação em que você simplesmente fica jogando com boost bateria, e a bateria acaba e você é ultrapassado, e você dinamita esse pilar que é o de você tirar o máximo do carro, de você ir ao limite do carro e limites de aderência. O próprio circuito de Xangai tinha 3 pontos em que havia clipping. O famoso, a bateria morreu antes de chegar ao próximo trecho de recharge. Tá? Você tinha 2 trechos menores em que o software de gerenciamento atuava para já cortar o acelerador dos pilotos e já começar um movimento de recharge antes mesmo da freada, isso bons metros antes da freada, e a clara grande reta em que a gente inclusive teve situações muito estranhas. Vou colocar a estranheza aqui, compartilhar o que está sendo colocado, inclusive, nas redes sociais. Vou colocar aqui até maior para a gente ver. E que a gente tem o seguinte, o trecho ali, o retângulo azul superior, a gente tem uma situação que é a da grande reta, em que esses gráficos aí são de velocidades. Tá? Você tem ali a linha verde água, que é do Russell, a laranja, que é do Lando Norris, e a vermelha, que é do Lewis Hamilton. E a gente percebe que no momento em que vai cair a velocidade, isso acontece muito antes da frenagem para o hairpin, ao fim da grande reta, você vê um movimento de congelamento das velocidades. E isso é muito estranho. A gente tem ali uma descida suave, que é a do Lewis Hamilton, mas os dois motores Mercedes, tanto de McLaren quanto de Mercedes, elas mantêm-se congeladas, e isso é muito estranho. Por que é muito estranho? Porque justamente no trecho de clipping, e porque isso não tem precedentes na história. Ao mesmo tempo em que a gente tem a absoluta certeza de que eles não estão mostrando câmeras on-board como eles mostravam antes, que mostrava trechos inteiros de volta, você via a volta inteira também, tá? Momentos de ultrapassagem, se você vai pôr on-board é de alguém já passando e eles indo para a frenagem, como foi o caso ali da grande reta, indo para a frenagem do hairpin de Xangai. Você não tem mais os gráficos que mostram ali em volta do halo, que eles aproveitaram aquele espaço para colocar ali velocidade, a bateria, o momento de recharge, o momento de uso, as rotações por minuto e tudo mais. Isso também não está sendo mostrado nas transmissões.
Assim como a única volta inteira que a gente tem de todo o fim de semana é a pole do Antonelli. Esse é o único momento, e porque eles não cortaram a volta da pole. Está disponível no canal de YouTube da Fórmula 1. Agora, se eles pudessem também tirar, eles tiravam. Tá? Ou seja, são coisas estranhas acontecendo. A gente ouve falar de relatos sobre comentários sendo bloqueados em redes sociais, comentários contrários ao que está acontecendo a Fórmula 1, ou seja, são coisas muito estranhas acontecendo, coisas que estão sendo escondidas do público, enquanto personagens de desenho animado aparecem antes dos grids de largada. Ou seja, a gente está vivendo uma situação muito peculiar em que o entretenimento é voltado, o entretenimento ganha total e absoluta prioridade, e a parte esportiva tem sido tapada, você tapando o sol realmente com a peneira. Isso é muito complicado e também tem o seu lado perigoso, tá? Isso aí já vou até passar. Márcio, fala um pouco sobre isso, porque é um regulamento que não só provoca essa mariocartização, em que você tem simplesmente diferenças de performance momentâneas por causa de momento de bateria de cada carro, mas você tem problemas que podem acontecer no clipping, em trechos grandes de aceleração, em que de repente você está no vácuo de alguém que a bateria morre, você pode causar um acidente a 300 km por hora, em um fim de reta, e você tem largadas que estão extremamente perigosas, e aí a deixa para que você possa falar. Para mim, essa é a questão central. Assim. Claro, concordo com o que o Max falou. O Max é um animal de pista, como você falou, e acho que assim, muita gente está falando isso porque não está vencendo. Achei fantástico, você foi muito ao ponto quando separou as duas coisas. Quer dizer, é claro que todo mundo gosta de estar vencendo, todo mundo gosta de sentir que está performando, mas para além disso existe uma identificação com o carro, e o Max ele pode ter pela primeira vez um problema de motivação. A gente vai esperar para ver ao longo do ano. O Adjar com certeza está muito mais motivado do que ele, está empolgado com escalado na carreira, e o Max já veio lá de cima e está com um carro que ele não está nitidamente curtindo pilotar. Inclusive, como a gente viu, ele largou muito mal, né? A gente está vendo imagens da largada, né? E o que eu comentei aqui antes da gente começar a gravar é que isso é inaceitável, totalmente inaceitável. Não se dá para tratar isso como uma coisa engraçada, interessante. A Ferrari larga bem, o Colapinto desviou aqui na largada. Uma hora vai acontecer. A gente não pode. A história nos ensina que carros têm que largar com velocidades parecidas. Não pode ter uma diferença grande de largada a um carro que ficou empacado. Isso não pode ser rotina. Isso não pode ser rotina. A gente tem muito histórico de acidente sério. Quando um carro bate em outro, é muito perigoso. É diferente de bater no muro. Você está batendo em superfícies que tem pontas ali, que fazem um carro decolar, envolve dois carros e combustível, é muito perigoso, não pode acontecer isso. Os carros são mais seguros hoje em dia, mas carro batendo em carro sempre é uma dinâmica perigosa, sempre é muito perigoso. Não é uma superfície feita para absorver o impacto de maneira uniforme, não. O carro é feito para dissipar energia, para absorver impacto, mas um no outro vai bater de forma errada, né? Eles não são projetados para isso, para serem uma superfície de receber um impacto. Eles são projetados para ter desempenho, para gerar turbulência para o carro que vem atrás. As intenções são outras, né? Então, a Fórmula 1 tem que, antes que aconteça, e a gente está falando aqui antes que aconteça, que não aconteceu até agora por sorte, por reflexo, habilidade dos pilotos, mas essencialmente por sorte, porque reflexo nenhum vai salvar você se a coisa for muito, muito próxima. Se não tiver o que fazer, se não tiver jeito. Então, tá muito perigoso. A gente lembra como eram as largadas até Monza 78, que era uma coisa infame. Você parava, o pole parava, largava ao lado ali o segundo colocado, as outras filas ainda estavam andando, não tinham parado ainda, e você liberava a largada, e aí quem estava lá atrás
já vinha com com alguma... bandeira. É bom que se diga, né? Muitas pessoas não conhecem esse procedimento antigo, porque a adoção de semáforo, luz verde para largada, é uma coisa de meados dos anos 70 e que também não foi bem assentada nesse começo, e que antigamente você tinha a bandeira do país, você dava a bandeira do país para o diretor de prova, o diretor de prova dizia que e ele apontava em 5 segundos, vou descer a bandeira, e isso era o início para a largada. Obviamente você não tinha um controle se alguém queimasse largada, você não tinha esse procedimento em que todos os carros paravam, passavam um fiscal com bandeira verde dizendo o grid está formado e está tudo bem. Isso aí são protocolos que foram sendo introduzidos para a entrada dos anos 80, e mesmo assim a gente teve, por exemplo, o acidente fatal do Ricardo Paletti em Canadá 82, em que o Pironi, que era pole, o Didier Pironi ficou com a Ferrari parada na largada, o Paletti não desviou, ele estava inclusive ao lado do Raul Boesel, o Boesel conta isso em entrevista para a gente, ele e o Chico Serra estavam lá atrás, tal, né? E o Boesel até bateu também, foi envolvido em acidente, mas o Paletti entrou direto no carro, ele já muito mais de 230, 240, 250 km por hora, entrando atrás de um carro que estava a zero, ou seja, o choque foi realmente brutal e foi uma das mortes ocorridas em 1982, justamente numa largada em que um carro fica parado. A gente... só que o João falando, corrigindo aqui, o Serra não participou, mas o Boesel sim, e ele conta, existem até fotos, uma foto impressionante do Boesel, e ao fundo o carro do Paletti pegando fogo, ele já tinha sido tirado do carro, mas... o Raul até falou com o Chico isso, de repente você não sabe, né, porque houve um atrito entre os dois naquele fim de semana. Teve um atrito e de repente o Serra podia estar lá, né, então... uma coisa que existem problemas e problemas, já dizia um amigo meu. É verdade. E assim, adotaram vários procedimentos, né, Lucas? Assim, por exemplo, o piloto sacudiu os braços para avisar que, o carro morreu. E você amarelas nas laterais, os fiscais ali, todos perfilados para identificar algum carro que pudesse ter problema. As largadas antigamente eram muito precárias e muitas vezes alguém queimava flagrantemente a largada e isso era aceito. E como falei, Monza, o caso era pior que aconteceu em 78, porque o circuito de Monza completo, com as curvas inclinadas, ele passa pela parte da reta dos boxes 2 vezes. Então a pista é muito larga, né, logo na saída da parabólica ali, e ela funila. Então quando você tem as filas de trás vindo ainda e você dá a largada, juntou todo mundo um do lado do outro, afunilou e deu no que deu. E Brambilla foi atingido e Peterson acabou pagando com a própria vida ali. Então muitos procedimentos foram sendo adotados a partir desse tipo de situação, e a gente tem feito muita concessão, Lucas, em nome da segurança. Muita coisa foi empurrada para a gente em nome da segurança. E ninguém é contra a segurança. Só que a gente não pode perder a dimensão esportiva da coisa. Então, a segurança é o teto, só que a gente tem que tentar ocupar esse teto. Onde ela fala, até aqui pode, a gente tem que tentar ocupar aquele espaço todo. E é incoerente a gente fazer tanto sacrifício, tanta concessão em nome da segurança e tratar como emoção uma largada caótica em que tem alguém largando em sexto e cai para 20º, alguém largando em 18º subindo para 10º, e esses carros se encontrando no meio do caminho com 2, 3, 4 um do lado do outro e com diferença de velocidade enorme, vai dar problema. A gente está plantando o problema. Pode não ter a consequência que já teve no passado, tomara. Tudo indica que a gente o halo protege bastante, né, o Hans tem proteções com incêndio, mas nunca pode subestimar. Né, os erros que a gente cometeu no passado muitas vezes foram por subestimar os riscos. Né, isso não pode acontecer. Estamos falando aqui antes, é inaceitável essa diferença de velocidade. O procedimento de largada tem que ser revisto para ontem. Isso o que está acontecendo é sintoma de um regulamento mal feito, um regulamento que não está sendo cumprido, né, como deveria, e não foi, mesmo as melhores equipes, mesmo os melhores cérebros não foram capazes de dar conta de resolver essa situação. É ridículo e é inaceitável. A gente está falando antes, torcendo
para que essas palavras se percam no tempo e não aconteça nada. Mas quem conhece a história desse esporte não pode admitir, não pode tolerar largada como a gente está vendo. Não pode. A gente deu sorte. Nessas 3 largadas que aconteceram até agora, a gente deu sorte de ninguém ter se machucado. É inaceitável, Lucas. E a gente tem, por exemplo, né, o João está aqui de bastidores, lembrando que o Alonso pulou de novo para 10º na largada, ele que vem lá do fundo do grid, né, e que a Ferrari trabalhou melhor o sistema de largada justamente por um regulamento mal escrito, tanto que teve que mudar o procedimento de largada. Você tem o enchimento do turbo, que afinal de contas a gente perdeu o sistema de recuperação de energia do turbo para esse regulamento, né, que era a MGUK, e que aproveitava, né, a inércia do turbo também para gerar energia para as baterias, ou seja, realmente é a receita completa para a gente ter acidentes graves que a gente espera que não aconteçam. O problema é que a gente ficar na torcida, né, enquanto entusiasta de esporte, enquanto analista, a gente enquanto gerador de conteúdo também, que a gente tem essa responsabilidade quanto a isso, a gente faz esse alerta. Você pode ter problemas tanto do clipping em uma situação de alta velocidade em fim de reta, em que você tem uma disputa, que de repente a bateria de um morre e você está no vácuo e não consegue desviar, e isso pode ser um choque a altíssima velocidade, ou também a questão das largadas, que sempre foi um momento perigoso do esporte a motor, e que, claro, as matrizes de risco vão sendo reinterpretadas e melhoradas, e riscos vão sendo cada vez menos aceitos, só que a gente teve um downgrade muito grande na questão de largada para essa Fórmula 1 2026. Fica aqui o nosso alerta de que, se isso acontecer, é crônica de uma tragédia anunciada. Tá? Tanto o clipping no fim da reta, de acontecer algum choque violentíssimo a alta velocidade, como também de acidentes graves em largada. Fica aqui, portanto, o nosso alerta de que isso sim pode acontecer, e mais, pode acontecer várias vezes, porque até então a gente teve contando com a sorte. Tá? Não é sempre que a sorte vai estar presente num momento como esse. Continuando a pauta, quer falar mais alguma coisa, Márcio? Não, só dizer isso, que está perigoso e está sistemático. Não é uma coisa pontual, é uma coisa, uma concepção errada, um contexto que está se repetindo. O normal é a gente ter problema. Não é uma situação esporádica, não. A gente criou um contexto em que o normal é ter problema. E a gente está contando com a sorte para não ter. Isso realmente isso é inaceitável, isso não pode continuar assim. Mas vamos continuar com a pauta. Pauta é Ferrari. Afinal de contas, a gente teve pódio para Lewis Hamilton. Quase que como um retorno de Lewis Hamilton. Um Lewis Hamilton que a gente esperava por toda a temporada 2025 e a gente não teve. Um Hamilton combativo, com um bom desempenho, rivalizando com Charles Leclerc, certamente muito grateful, né? Afinal de contas, a gente está falando de Lewis Hamilton, mas que mostrou realmente uma boa performance. Ele aparentemente gostou desse carro, deu essa entrevista, né? Eu concordo com o desempenho do Lewis Hamilton, não concordo muito com o discurso dele, de que ele gostou e achou divertido e tudo mais. Eu acharia divertido jogar Mario Kart. A coisa um Mario Kart de verdade, não transformar a Fórmula 1 no Mario Kart. Quando muitas pessoas dizem que está parecendo um Mario Kart, não é pegação de pé da gente, não é o GP Total chupando limão, sendo azedo, sabe? Muitos analistas sérios estão colocando essa questão de que realmente ficar essa história de ficar brincando com boost, você ter o botão de ultrapassagem e você brincar com bateria, uma hora a tua bateria está cheia, você aperta o boost, e outra hora a bateria morre e você é ultrapassado de forma inequívoca, você perde. Só nessa brincadeira você perde 3 aspectos muito importantes. Você perde a questão dos limites do carro, você não está mais pelos limites do carro, os limites da aderência, o teu carro vai de carruagem a abóbora, de abóbora a carruagem, vira de Fórmula 1 para Fórmula 2, de Fórmula 2 para Fórmula 1 em instante, e em algum instante você pode estar de Fórmula 2 e ser ultrapassado de maneira até constrangedora.
Então você perde o que é o limite da pilotagem em si, que sempre foi o grande desafio da Fórmula 1. Você pegar um equipamento, sentar nele e pilotar o mais rápido possível, isso numa volta lançada, que é o desafio do qualifying, isso durante um conjunto de voltas, que é o grande prêmio, você perde isso, e aí você ainda perde, de quebra, a arte da ultrapassagem e a arte da defesa de posição. Então isso não é divertido, isso definitivamente não é divertido. Eu não sei para quem é divertido, para quem gosta do esporte a motor, ninguém precisa concordar comigo, mas para quem é entusiasta do esporte a motor, e aqui a gente é feito de entusiasta, não precisa concordar comigo, mas se colocar para pensar, faz assim, olha, 3 grandes fundamentos estão sendo sistematicamente perdidos e chegam a um ápice de artificialização para essa Fórmula 1 2026. Uma coisa, alguém está contente porque está performando, porque está brigando por vitórias, por pontos, por pódios. Outra coisa é você ter um equipamento e falar assim, não, isso aqui é um carro de Fórmula 1, isso aqui é uma máquina, isso aqui é uma fera que eu vou domar e vou pilotá-la da maneira mais rápida. Não, a bateria morre antes. Não, o sistema de gerenciamento elétrico, o sistema híbrido, ele é ativo. Chega no meio de um trecho em que o software entende que já tem que recarregar a bateria, você pode estar com o pé atolado no acelerador, ele vai entrar e vai te frear, ele vai tirar a tua velocidade, porque você vai ter que ter o desempenho para reaceleração seguinte. Isso não é pilotagem clássica, isso eu não estou tentando apelar para o passado, eu estou tentando apelar para o que é normal, e isso está fora da normalidade. Isso aí é game arcade, não game simulação. A Fórmula 1 está virando muito arcade. É um conceito que a gente já falou aqui no encontro anterior, quando a gente falou do GP da Austrália. E a gente está vendo isso, né? Esse arcade em que a gente teve, por exemplo, ultrapassagens do Lewis Hamilton por fora na primeira curva, que sim, num primeiro momento parece vistoso, mas quando a gente vê, nada mais é do que o botão de boost que ele pode usar ali um pouco mais, em um trecho que você tem diversas tangências, porque é uma curva de raio longo, é uma curva que permite diversos approaches até você chegar na tangência, porque ela vai fechando, e depois você tem a outra perna para você continuar o restante do circuito. Então, é claro que visualmente parece uma coisa incrível, maravilhosa e tudo mais, mas nada mais é do que um botão de potência extra ali que está sendo bem usado pelo Hamilton, e depois a gente viu que no frigir dos ovos o desempenho da Mercedes é superior, e a gente vai ver um monte de vitória Mercedes, a não ser que ela tenha falhas elétricas, falhas mecânicas, que inclusive são naturais de uma introdução de um novo regulamento tão radical como foi esse. Mas assim, deixar bem claro, o que a gente está vendo visualmente parece interessante, mas toda a parte que não é interessante não está sendo colocada ao ar pela Liberty Media, que é a questão da atuação ativa do sistema de gerenciamento híbrido dos carros. Você está num trecho ali entre duas curvas, o pé está atolado no acelerador, pé no porão. Ele entra antes e te freia antes. E no fim da reta a bateria morre. Ou seja, você não tem a velocidade máxima do carro. A velocidade máxima do carro está lá em Fórmula 1, de repente ele morre e vira um Fórmula 2 de quase 800 quilos e 500 cavalos de potência, numa relação peso-potência que é absolutamente vexatória para um carro que se diz o pináculo do esporte a motor. Vai lá, Márcio. Essa interferência ativa é um atentado contra o esporte. Foi ficando claro que o acidente que o Piastri teve antes do GP da Austrália foi em razão disso, de você dar pedal e ser surpreendido com a resposta que você vai ter. Isso não pode acontecer, o piloto não pode ser surpreendido, você não pode comandar, o piloto tem essencialmente ali o volante, os pedais e os ajustes que ele vai fazer, de freio motor, enfim, tudo que ele vai regular ao longo da volta. A gente viu o Leclerc nas curvas longas da China, segurando a curva e ajustando o volante ali, fazendo ajustes que ele queria fazer. Mas você não pode ser surpreendido no seu comando
E quando esse tipo de coisa acontece, você passa a adotar margem de segurança. Você passa a não pilotar mais no limite. Então, não existe isso. Isso tem que ser revisto, essa atuação ativa, porque é um cobertor curto, né? Esse motor elétrico ele não suporta todas as zonas de aceleração da maior parte das pistas. Então, você acaba tendo uma interferência na pilotagem que macula todo o espírito, todo o pilar, tudo que dá sentido à Fórmula 1 existir, ao automobilismo existir, o esporte motor existir. Não é disso que se trata, a gente não quer que haja esse tipo de interferência. Então, isso é um crime, é um atentado contra o esporte, tem que ser outra coisa que tem que ser revista. Se a largada tem que ser revista a título de segurança, né, isso tem que ser revisto a título de preservação do esporte. Agora, falando desses dois, batalharam bastante o fim de semana. O Leclerc chegou a falar que ele não anda muito bem na China, ao contrário do Hamilton, que a exceção lá de 2007, quando perdeu o título de maneira bizarra, né, na entrada de boxe, ele tem um bom desempenho aí. Foi a pista no passado onde ele venceu a sprint, onde teve o melhor desempenho dele com a Ferrari. Então a gente tem que acompanhar e ver, né, se nas próximas etapas o Hamilton vai estar acompanhando o Leclerc, para poder dizer. E aí a gente levaria algumas conclusões, de que o período do carro semi-asa, ok, a Mercedes não teve um carro tão competitivo nesse período, mas o Hamilton também não fez nenhuma grande vantagem com relação ao George Russell, né, nesses anos todos. Então eu comecei falando aqui de Mark Marques, e o Marques, você olha e você vê ele um degrau ou dois acima da concorrência, mesmo tendo alguns pilotos fenomenais da MotoGP. É o tipo de coisa que a gente esperaria ver no Hamilton, um heptacampeão do mundo. E faz muito tempo que a gente não vê isso. Faz muito tempo que a gente não vê o Hamilton um ou dois degraus acima, né, dos competidores. Ele não está guiando proporcionalmente aos números dele. E pode ser que agora com esse carro de fundo plano, esse Hamilton tenha voltado, né, pode ser que a gente volte a ver desempenhos assim dele, e é uma coisa que a gente só vai saber em breve, porque essa pista é uma pista favorável às características do Hamilton em relação ao Leclerc. Então vamos ver se isso se mantém. Ele parece muito mais animado esse ano do que no ano passado e do que em anos anteriores. Ele está parecendo mais empolgado, parece que ele está se encontrando o bom desempenho. Então vamos esperar para ver, né, se vai ser assim. E eu aproveito para falar um pouco do Leclerc também, assim, que eu acho que ele não vem sendo tratado como merecia, sabe? Porque o comparativo dele com o Vettel, que não era o pick, não era o Vettel Prime, né, não era o topo do Vettel já, o Vettel depois da era híbrida nunca mais foi o mesmo Vettel, mas o Leclerc não tem culpa disso, e também com o Hamilton também, ele se sai muito bem nesses comparativos, e ele é muito rápido. Se o Hamilton é recordista de poles na história da Fórmula 1, e o Leclerc tem batido ele tantas vezes em classificação, eu acho que a gente tem que começar a reservar um tratamento a ele, diferente dos números dele também, como eu já fazia com o Verstappen, por exemplo, em 2019, 2018, 2019, eu falava, olha, eu não estou vendo ninguém no grid andando melhor do que ele. E ele não era ainda campeão do mundo, tinha números modestos, mas se eu olhava assim, em comparativo com o companheiro de equipe e tudo mais, eu falava, cara, o Verstappen está arrancando tudo nesse carro, está guiando como campeão do mundo, ainda não era um campeão do mundo. Eu não estou dizendo que o Leclerc esteja no mesmo patamar, mas assim, em termos de rapidez, eu acho que ele merece ser considerado, enfim, pelo que ele tem feito. A comparativa dele com o Vettel e com o Hamilton é muito favorável, e é um piloto que acho que merece ser tratado. A gente vive épocas de concentradores de números, né? A gente vai ver agora os números do Antonelli subirem muito, os números do Russell subirem muito esse ano. Vai passar a ter um monte de vitória, vai passar a ter um monte de pole position, o mesmo vai valer para o Antonelli, e aí todo mundo começa a se sentir à vontade para elogiar, começa a tá guiando muito, tá? Como se ele tivesse melhorado em relação a todo mundo, como se fosse agora um piloto melhor do que os das outras equipes, e na verdade não é isso que está acontecendo. É o carro, né? O carro dá uma plataforma melhor para ele atuar. Não aprendeu a guiar de repente. Claro que a gente vê que o piloto, quando começa a ganhar, muitas vezes ganha confiança e começa a render melhor. A gente viu isso com o Lando Norris mesmo em alguns momentos, enfim. O piloto, quando está vencendo, a tendência é ele melhorar. Mas o carro tem um peso muito grande nessa equação, né? Então,
Resta a gente ver agora nas próximas corridas como é que vai ser essa dinâmica de Hamilton e Leclerc, inclusive se eles não vão se tocar, porque foi bonito, foi legal, assim, a disputa entre os dois, mas foi muito próximo também, né? Então tem que ver como é que vai acontecer isso, né? Enquanto não está brigando por vitória, enquanto não está brigando por título mundial, dá para você falar que isso é divertido, como o Leclerc falou, está sendo divertido e tal. Quando entra numa briga por título mundial, fica difícil, né? Não acho que vai ser o caso esse ano, mas realmente eles estão dando próximos, e aí pode ter desenvolvimento aí. Vamos ver como é que vai ser isso daqui para frente. Eles vão continuar andando tão perto assim um do outro e isso não vão se achar pelo caminho, né? São duas possibilidades bem grandes. Outro desempenho digno de nota foi do Oliver Bearman, que realmente está fazendo, já tinha tido um fim de 2025 muito interessante. Ele agora foi quinto colocado. A gente vai falar depois de McLaren, afinal de contas, McLaren nem apareceu para a corrida, só vimos McLaren em treinos e na sprint. Só que o Bearman está indo muito bem, diferentemente do companheiro de equipe dele, que é o Ocon, que aparentemente está fazendo tudo certinho para que seja dispensado no fim do ano. O Ocon que não deve ter um multicontrato e que ano passado já estava sistematicamente tomando tempo do Bearman. Lembrando, claro, que Ocon aqui como o João Carlos Viana, que está nos bastidores, nos lembrou, Ocon é o coerente. Toda vez que ele vai para uma equipe nova, ele consegue achar o companheiro de equipe pelo meio do caminho, e isso não foi diferente na Haas. Afinal de contas, ele e o Bearman trocaram tinta durante aquela temporada também. Houve essa ocorrência, enfim. Agora você tem aí um Ocon que ainda por cima trocou tinta com o Franco Colapinto, mas vamos falar do Bearman primeiro, depois a gente fala do restante do grid, inclusive McLaren, que não apareceu, né? Ficou parecendo não a McLaren Mastercard, mas a Lola Mastercard no Melbourne de 97, e momentos que a gente lembra porque a gente viu isso e a barba branca não deixa mentir. Oliver Bearman, Márcio, um bom piloto. Ele está solidificando bastante, né? É um piloto, como o João chegou a falar, ao longo do fim de semana está ficando grande para a Haas, né? Dos estreantes, assim, o piloto parece ter um DNA da Fórmula 1, né? Ele não foi tão espetacular em categorias de base, mas aparentemente frio, né? Frio em termos esportivos, mas assim, não sente muita pressão, e vejo um grande futuro para ele, com certeza. Claro que nessa corrida a gente ficou desfalcado de McLaren, né? A gente completou, todos nós aqui, tantas voltas quanto o Piastri em grandes prêmios oficiais esse ano, que é um troço absurdo, bizarro, né? O conjunto que foi terceiro colocado na temporada anterior, com o carro que foi campeão de construtores e não ter completado uma única volta, não ter largado num grande prêmio. É bizarro. Vou abrir um parênteses aqui, porque o fato interessante é que até agora a Aston Martin, que está numa crise de engenharia tremenda, deu 105 voltas em 2026, a McLaren só deu 58. McLaren é aquela campeã do mundo de construtores, campeã de pilotos, tá? McLaren que neste início de temporada é como se fosse a Ferrari de 1980. Parece ser uma terrível defensora de título mundial de piloto construtor. Não parece ser um bom momento para você ser uma equipe cliente, né? E com toda a estrutura, todo o dinheiro, toda a capacidade, porque a McLaren 4 anos atrás estava no fim de grid, né? E ela conseguiu se reerguer, conseguiu se tornar uma equipe mais sólida do grid, né? Com os carros mais amplos, assim, em termos de desempenho. E agora está nessa situação absurda. Então, também teve o caso da Red Bull, né? Que largou muito mal com o Verstappen, e o Adjar, ele acho que se empolgou um pouco, até com disputa com o próprio Bearman também, tomando uma linha muito interna no curvão ali de entrada da reta. Acho que foi um pouco emocional ali, porque é igual aquela curva de Zandvoort também, que tem uma cambagem grande à esquerda.
Se você vai muito por baixo ali, você vai rodar, não tem jeito de do carro não rodar numa situação como essa. Então ele pegou uma linha muito fechada ali, né? Acabou rodando. Então você elimina a adequação. A McLaren elimina a Red Bull. A Audi andou menos na China do que tinha andado na Austrália e também o Bortoleto nem largou, como o Hülkenberg não tinha largado na Austrália também. Tem vamos chamar de Racing Bulls, né, que alternam às vezes bons momentos e tudo mais. O Berman ele realmente surgiu, e já não é a primeira vez que ele faz isso, né, de fazer uma corrida no topo das suas possibilidades e se manteve ali, andou muito bem. Andou à frente do Verstappen, né, enquanto o Verstappen esteve em pista, de maneira sólida. Então, ele realmente vem se solidificando e vejo um grande futuro para ele. Acho que é um nome que a gente vai estar falando daqui a 10 anos, né, dele em condições de briga por vitórias, talvez para o Campeonato do Mundo. Ele está muito bem posicionado também. Claro, tem que achar a equipe certa, no momento certo, mas em termos de reputação, de idade, de futuro, me parece com a carreira inteira pela frente aí, aguardando uma oportunidade certa, que pode inclusive ser na Ferrari, né? Sim, sim. A gente tem essa possibilidade também. E sexta colocação para o Pierre Gasly, né, os primeiros pontos da Alpine. A Alpine que começou muito mal na Austrália, não teve desempenho, é uma equipe cliente da Mercedes, isso é bom lembrar. Aí a gente teve o Liam Lawson em sétimo, né, o Lawson andando melhor que o Lindblad nesse fim de semana. O Lindblad tinha andado bem na Austrália. O Lawson conquistou a sétima colocação, oitavo para o Adjar, que teve também essa corrida meio sanguínea. Nono para o Carlos Sainz, que a Williams completamente sem desempenho também. E o 10º lugar para o Fernando Colapinto, que finalmente pontua pela Alpine. Lembrando que o Colapinto ele tem pontuação, mas daquele período em que ele foi substituto na Williams. Aquela dispensa do Logan Sargent, que demorou demais para acontecer. Todo mundo já sabia que aquilo não era material de Fórmula 1, demorou para caramba para que a Williams se livrasse dele. Uma Williams que teve até um bom desempenho no ano passado, mas que esse ano começa bem complicado, e só realmente 2 pontinhos aí para o Carlos Sainz, sem desempenho. A Williams que aparentemente sofre por causa de problema de peso, e isso tira bastante do desempenho, mas claro que não é só isso. É um carro que não nasceu tão bem quanto os demais e faz com que fique realmente sem possibilidade de empatar, pelo menos, com o desempenho que teve em 2025. Lembrando que Piastri não largou, Norris não largou, né, os dois com problemas elétricos. O Gabriel Bortoleto também não largou. O que tinha acontecido com o Hülkenberg de não largar dessa vez aconteceu com o Bortoleto, um dos carros Audi sendo muito temperamental, né? Quem disse que alemão não pode ser temperamental. E o próprio Alex Albon, com a segunda Williams, também teve problema hidráulico, assim como teve o Bortoleto, e também não largou. Ou seja, essa foi uma corrida de 18 carros, em que o Lance Stroll abandonou na 9ª volta com problema de bateria, que é um dos grandes problemas desse carro da Aston Martin, e o Fernando Alonso abandonou na 32 com as vibrações, que esse é realmente o principal problema da McLaren. Foi agoniante ver o Alonso tirando a mão do volante em plena reta para dar um descanso para as mãos, porque as vibrações do carro são demais para que você possa completar um GP inteiro. Ele foi, claro, no limite do que pôde. Você ainda teve o abandono do Verstappen, foi um vazamento de fluido, e que foi identificado por rádio, pediram para ele parar. O Verstappen bastante contrariado, não só pelo desempenho da Red Bull, mas pelo próprio regulamento. Gente, é muito possível que, mesmo se o Verstappen estivesse lá na frente e disputando vitórias e tudo mais, ele fosse crítico ao regulamento, porque ele é um racer. Vou reforçar aquilo que a gente falou, porque para mim eu acredito que fosse nessa situação, porque uma coisa é você tá bem, você tá em uma boa posição, outra coisa é você ter prazer ao dirigir, você entender o desafio do esporte a motor, e ele deixa bem claro, fala assim, olha, quem gosta disso não entende, e eu sou obrigado a concordar com o Verstappen,
tá? Com essa situação inteira. Tá? Vamos falar um pouco sobre o Colapinto, porque afinal de contas a gente teve essa batida entre os dois, e eu consegui uma foto muito interessante. Os dois se encontraram, o Colapinto e o Ocon, uma foto que até merece o nosso destaque aqui. Vou colocar aqui a gente do ladinho da foto, porque são dois pilotos um tanto agressivos e acabaram se encontrando na pista. Por um lado, o Colapinto ele perdeu tempo com esse encontro, podia até ter feito uma pontuação melhor, tá? Ao mesmo tempo em que o fato de você não ter as McLarens na corrida, você tem dois potenciais pontuadores a menos para que você, enfim, tenha mais possibilidades de conseguir pontos. Dois McLaren e dois Red Bull, né? Então houve um momento em que as duas Alpine estavam em quinto e sexto, né? Que evoluiu bastante em relação à Austrália. Chegou a estar em sétimo, só atrás do Verstappen, né? O Verstappen atrás do Berman, e os quatro ali, né? O do Ferrari e Mercedes alternando as posições. Ou seja, o Colapinto ele podia ter sido o sexto colocado, com o abandono do Verstappen. O João está lembrando bem aqui. Na relargada ele chegou a ficar em segundo, né? O João está lembrando porque ele não parou, né? Foi um dos que não parou. Sim. Teve a questão de que ele permaneceu na pista, né? A gente teve um safety car ali na nona volta, justamente o abandono do Stroll. Ele não conseguiu nem voltar o carro para os boxes. A situação realmente muito, assim, é terrível. A gente tinha uma expectativa tão grande do que a Aston Martin podia fazer com um projeto do Adrian Newey, e você tem uma completa falta de integração entre a unidade de potência e o chassi. A Honda tem renovado todo o seu staff de produção de motor, meio que sem avisar a Aston Martin, ao mesmo tempo em que você não teve esse trabalho conjunto. Eu sinto aí também, Lucas, que a Aston Martin também está queimando muito a Honda, sabe? Assim, a relação começa muito mal. Porque, na verdade, a vibração decorre de opções da própria Aston Martin, né? Da forma como ela monta opções internas do carro. E não foi uma situação da Honda, foi uma situação criada pela Aston Martin. E ela tem realmente, no meu entendimento, tentado livrar a própria cara e dinamitado a Honda de várias formas. Então, claro, a Honda realmente perdeu muitos técnicos, né? Muita gente ficou nessa estrutura da Red Bull, mas eu sinto a Aston Martin tentando livrar a própria cara, e isso nunca é bom para uma relação de longo prazo, né, cara? Sem dúvida. É realmente um problemão. E que é bizarro, você vê o Alonso, né? Sim, é bizarro, porque é o Adrian Newey, né, é um nome Aston Martin com bastante dinheiro ali por trás também, e é o Fernando Alonso, que a gente não pode esquecer do Alonso. O Alonso já tá com mais idade, mas é um bicampeão do mundo que tinha material para ser mais do que bicampeão do mundo. É um piloto que tem uma estatura enorme, né? E você vê realmente abandonando porque está em vez de lesionar o braço, de lesionar a parte de nervos, né? Isso é um troço. É muita coisa estranha que está acontecendo, né? Muita coisa estranha no mundo e na Fórmula 1. Esses cancelamentos, esses grandes prêmios que não vão acontecer. E essa doideira que está acontecendo no mundo está acontecendo na Fórmula 1 também. Você de repente acorda e tá tudo maluco, né? Você abandonar porque o carro está vibrando demais é um troço. O que é isso, né? Parece que a gente regrediu um bocado de passos aí em várias frentes, né? Sim, até porque, se a gente considerar, né, do próprio universo do esporte a motor, há muito tempo você tem cálculo de vibrações. Você sabe que um conjunto de partes móveis vai ocasionar vibrações, e a coisa realmente está fora do controle. Por enquanto está fora do controle no que diz respeito a Aston Martin. Claro que eles vão aprender e vão
achar jeitos de atenuar isso. Não vou dizer solucionar é uma palavra muito forte nesse contexto, mas a gente tem uma situação em que, sim, eles têm possibilidade de fazer isso ser mitigado, e a gente espera que eles usem com sabedoria esse mês de abril para que eles possam promover mudanças e que minimamente possam finalizar os GPs, né? Que a gente sabe que algum desempenho esse carro vai ter, ele tem potencial, mas o potencial está todo preso em problemas que a gente jamais imaginaria estar acontecendo num carro de Fórmula 1. A gente pensa em indústria automotiva, em falha de projeto, quantos carros de rua a gente sabe que tem um defeitinho ou outro crônico, sanáveis muitas vezes, agora, você tem um carro de Fórmula 1 com um problema dessa gravidade, realmente é uma coisa bastante complicada. O fato é que essa pausa de abril, ela acabou vindo a calhar, né? Uhum. Sobre vários aspectos, porque tem muita rota que precisa ser corrigida em muitas frentes e muito trabalho a ser feito, porque essas duas primeiras provas do ano, sobre vários aspectos, foram uma indignidade. Né? Muita coisa precária, muita coisa preocupante, né? Muita exposição até de riscos, né? E vilipêndio ao esporte. Então acabou vindo a calhar por pior que seja a razão, por pior que seja o motivo, né? Essa pausa de abril acabou vindo a calhar para a Fórmula 1, porque tem várias equipes com muitas situações que precisam ser resolvidas, né? E a categoria como um todo tem que mudar algumas coisas que não estão funcionando. Como falei, começar pela largada. Aquilo ali é realmente inaceitável, um contexto que o normal é dar problema. Isso não pode acontecer. Exatamente. Eu acredito que a gente finalizou a pauta. Quer falar mais algum assunto aqui do Grande Prêmio da China ou de algum outro assunto Não, que Lucas, não, é só mesmo assim. Acho que a gente tem que encerrar com essa sensação toda de descontinuidade com a história que nos trouxe até aqui. Esse mascaramento, essa situação de corte de on-board nas vésperas do clipping. A gente vê num pódio o Kimi Antonelli ser chamado de Kimi Raikkonen. É tudo muito estranho. Muita gente que não entende do esporte, sabe? Muita gente que não entende onde está, o que está acontecendo ali, a história que tem por trás. O universo dos grandes prêmios é uma coisa muito séria. Eu estou ficando um senhor chato repetindo essas coisas, mas isso vem muito antes, vem ainda do século XIX. A Fórmula 1 ela reúne o campeonato mundial, você pega os grandes prêmios e passa a unificar no campeonato mundial, mas os grandes prêmios vêm de muito antes. Então, não dá para ser assim, sabe? Não dá para ter tanto desrespeito com uma coisa de tanta história, com escrita a sangue muitas vezes, com tanta gente que pagou o último preço para escrever essa história, em nome de sonhos e tudo mais. Você não pode regredir tanto em segurança, não pode botar na estatística, manchar as estatísticas com gente entrando ali que não era para estar entrando. E não dá, não é assim que funciona. Tomou um caminho errado e assim, tudo bem, tomara que amenize nesses próximos meses, aí, semanas pela frente, mas o caminho está errado, né? Não está legal, não é assim que se... Concordo com o Verstappen, não é assim, você não tem como ter uma ultrapassagem memorável nesse momento, não tem, porque não tem chance de defesa. Então não é... Os dois carros não vão entrar em clipe no exato momento, juntos, não vai ser assim. E se entrasse também já estava ruim, porque não tem que ter clipe, não pode ter uma interferência do software dessa maneira, de entrar e ele tomar decisão, e não pode ser assim. Se você está com o pé no fundo, o carro tem que estar em desempenho pleno, você acionou o freio, tem que ter o controle disso, enfim. Não está certo, não está legal, eu não estou querendo ser ranzinza, desvalorizar, muita gente vai falar, critica para ter audiência, não é assim, com certeza se o público gostar primeiro, a gente não vive disso, né? Não está aqui para isso. E segundo que, assim, ninguém ganha.
ninguém ganha com a coisa do mal, não tem essa. A gente aqui tem uma história de 25 anos e sempre foi um veículo sério. Ninguém ganhou dinheiro com o GP Total. A gente faz isso aqui por amor, porque gosta, porque, enfim, tem a ver com a nossa própria identidade. E o que está acontecendo, eu posso falar para você, ao longo da semana estava sofrendo aí com as coisas que estava vendo, via testemunhei a crise que você passou, de realmente é uma pessoa querida, é uma instituição querida. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu vou, como é que estava a sua vida em 2004? A primeira coisa que eu vou lembrar era a Fórmula 1 em 2004, o que eu estava fazendo quando vi tal corrida, com quem eu estava. É uma referência temporal, cronológica da minha vida. Minhas corridas são uma referência cronológica. Como é que eu estava em tal ano? Eu vou lembrar das corridas para lembrar o que eu estava fazendo naquela época. Então, é uma coisa que é uma espinha dorsal de história pessoal, até de personalidade e tudo mais. Então, traços de personalidade, né? Então, é realmente angustiante ver isso ser tratado da forma como está sendo tratado. Você tentou não falar de personagem de desenho animado, mas não deu, né? Porque realmente não dá mesmo. Sei lá, gente. É um local que foi um local da sua infância, um local importante para você, de repente você vê aquele negócio tomado por um monte de arruaceiro, de gente que chegou e não sabe que está pisando em terra sagrada e está fazendo um monte de bagunça ali. Agora isso aqui é nosso, né? E começa a entrar uma galera esquisita, sabe? Você fala, esse lugar aqui é importante para mim, isso aqui tem história, né? Não estou querendo ser. A gente já esgotou a pauta, não vamos esticar demais, mas não foi legal. Não foi legal, não é legal. Não é legal um piloto que foi terceiro colocado no ano passado, não ter conseguido fazer uma corrida ainda. Eu quero compartilhar que me dá gastura essa Fórmula 1, sabe? Eu vou usar uma analogia que as pessoas vão entender muito bem. É aquele amigo de infância que você se dava super bem com ele, tinha sintonia, tinha papo, e depois você reencontra ele adulto e ele é um cara vaidoso, superficial, artificial, e você não reconhece mais, sabe? É como um amigo de infância que você não reconhece mais. Tá? Essa é a Fórmula 1, eu não reconheço isso. Eu não quero ver Mario Kart, eu não quero ver bichinho animado, eu não quero ver subcelebridade nos pits, eu quero ver uma boa corrida disputada por bons carros, com um carro e que não tem que ser escondido que o regulamento é ruim, que o regulamento é perigoso, que não vai ser por falta de aviso que a gente vai falar. A gente não está rogando praga em absolutamente nada. A gente está fazendo uma análise fria de que, sim, o regulamento expõe os pilotos a perigos que eles não tinham anteriormente. Tá? E a gente ainda está por ver o que vai ser essa temporada 2026, mas eu compartilho com vocês, sabe, a questão de se pegar questionando o que é isso, sabe? Só as gerações mais novas vão poder assistir isso aí, vão poder tolerar isso aí. As gerações que vêm acompanhando Fórmula 1 de muito tempo, ou que estuda história, vai ver Fórmula 1 através de vídeos antigos e que entendem como eram as dinâmicas de corrida, quais eram os desafios intrínsecos às grandes eras da Fórmula 1, as décadas passadas, o que se disputava, quais eram os grandes pilotos, os grandes projetos, os grandes carros, as grandes corridas, os grandes circuitos. Tá? A gente vai ter que assistir essa Fórmula 1 virando um Mario Kart. Eu não gosto nada do que eu estou vendo. Sabe? É muito entretenimento e pouco esporte. Colocado isso por homens de negócio que ficam produzindo textos de deslumbre em LinkedIn dizendo de bilhões de dólares que o negócio gira, sendo que a parte esportiva está sendo vilipendiada, sabe? Torturada, espancada por um regulamento estúpido feito por pessoas estúpidas, sabe? Isso me causa... Eu precisava desabafar isso, porque é uma coisa que tem muito a ver com todo mundo que assiste há muito tempo. E olha essa Fórmula 1 e fala assim, eu nem sei mais o que é isso. Parece alguma coisa que não é Fórmula 1. Isso não é.
sabe? Isso aí não é a sorte da Fórmula 1, que a Fórmula Indy não está no seu melhor momento. Se fosse aquela Fórmula Indy de começo dos anos 90, com potencial de internacionalização, grandes pilotos, grandes marcas, vários chassis, pneus, motores, sabe? A gente ia colocar em xeque o próprio protagonismo da Fórmula 1. Né? A gente tem hoje categorias muito mais interessantes como o WEC, apesar do Balance of Performance, né? o nosso famoso glutamato monossódico do esporte a motor, o Balance of Performance. Né? Os pilotos não podem falar sobre ele, é o clube da luta, você não fala sobre o clube da luta. Tá? Mas é muito mais interessante, e o próprio espetáculo das 500 milhas de Indianápolis bate muito qualquer corrida da Fórmula 1. Né? E quando você coloca no mesmo patamar um grande prêmio de Mônaco, um grande prêmio de Las Vegas, que nunca teve tradição nenhuma, e o que teve de Las Vegas era um estacionamento do Caesar Palace, foi uma coisa horrorosa que foi feita e que decidiu 2 títulos mundiais, 81 e 82, 81, Nelson Piquet. Agora, você colocar no mesmo patamar, você o fã não distingue o que é, e essas palavras vieram dos organizadores, dos detentores comerciais da categoria. Você vê que tem gente ali que não está apegado a esporte, a tradição, a fundamentos. A coisa ali é realmente trazer novos fãs, não importa se você está demolindo o esporte, se você está demolindo a base de fãs fiéis, porque no fim das contas essa gente é só homem de negócio, não está lá por nada que não seja o business. Né? Isso fica muito claro no LinkedIn. Para cada texto elogioso que eu vejo um deslumbrado com homens de negócio e gente que não entende nada do esporte. A gente está tomando um caminho, não só na Fórmula 1, mas em muitas frentes, realmente é um caminho complicado. Por exemplo, era necessário ter o safety car além do virtual? Alguém pode dizer, talvez fosse, né? talvez se justificasse. Não acredito, mas se alguém falar para mim por A mais B, se justificava teu safety car, tá bom, então como é que você explica aquela largada? Se você enfia um safety car ali para igualar todo mundo quando o risco era mínimo, como é que você aceita a largada como está acontecendo? Não fecha essa conta, não fecha. Então, assim, a gente vê muito isso, muita produção cultural, informativa, contando com o baixo nível de quem vai consumir. Não há respeito por quem vai consumir aquilo. Isso é uma coisa que é desonesta. Isso acontece muito em veículos, em coberturas e tudo mais, e está acontecendo na Fórmula 1 nesse momento. Então, as pessoas aceitam show de música com playback. É como se fosse isso, sabe? Essa é uma Fórmula 1 com playback. Qual é o playback? É o botãozinho lá, é o cogumelo do Mario Kart. É como se a gente vivesse um show de rock feito em playback. Um grande show musical de um artista super conceituado, chega lá e você percebe que o cara não está cantando nada. E as pessoas aceitam, sabe? As pessoas que vão em show para ver playback, elas aceitam essa Fórmula 1 de Mario Kart. Sabe? Cabe a nós ser exigente, né? E botar o dedo na cara e falar assim, isso não é Fórmula 1, isso aí é uma coisa que eu não reconheço. A gente faz o nosso papel enquanto analista, enquanto voz ativa, com conhecimento histórico, conhecimento técnico, conhecimento esportivo que a gente traz também e compartilha com todo mundo, e que a gente possa, sim, ter esse senso crítico e senso de exigência, de falar assim, olha, o que está aí é falso, é playback, sabe? Eu não tolero isso. A questão que eu me pergunto, e eu vou encerrar com isso. Se eu tivesse 3, 4 anos de idade, ou menos até, eu comecei a ver corrida lá para 80, 81, eu sou de 78, então muito, muito novo. Será que eu ia gostar de automobilismo? Essa é a minha pergunta. Se eu tivesse 3 anos hoje e visse isso, será que eu ia gostar? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Mas com certeza não tanto quanto gostei na época, com certeza não. Com certeza não. Eu também não sei. Eu também não sei responder essa pergunta. E eu, como pessoa que se conectou à Fórmula 1 no final dos anos 80 para os anos 90, eu sou de 84,
Eu não sei responder essa pergunta, não. Eu não sei. É. Muitos anos atrás, eu fiz um texto em que eu, aos 30 anos, já estou com 41, eu me via falando com eu mesmo de 8 anos de idade, que não era para me preocupar, que sempre existiria espaço para o esporte a motor e tudo mais, e aquele texto, infelizmente, envelheceu mal. Eu seria um eu do futuro muito mais sombrio para aquele garoto de 8 anos de idade. Tá? Não sei se eu seria um bom mensageiro nesse contexto de 2026. A gente encerra nessa mensagem pedindo para todos que se questionem o que é essa Fórmula 1 de hoje. Se você gosta, porque você gosta de Mario Kart. Cada um tem o direito de gostar. Agora, se você realmente gosta do esporte em si, da disputa, da superação dos limites, os fundamentos do esporte a motor, aquilo que trouxe a gente até aqui, nesses mais de 75 anos de história, se pergunte o que está acontecendo com essa Fórmula 1 e se é isso que a gente quer ver, e se é isso que é bom para a Fórmula 1, para o futuro da Fórmula 1, ou se a gente está vivendo um período muito louco em que realmente, sabe, a Fórmula 1 se encaminha para um negócio que fica inviável até mesmo da gente que é fã de muito tempo de conseguir assistir, de engolir, de digerir. A gente se vê na próxima semana aqui no GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.